Fazer uma semana que a gente tinha chego também de viagem da pré-temporada, pegando essa sequência forte de clássicos. Então, a gente ter a consciência dos caminhos que a gente está seguindo, a gente saber que vai ter, lógico que o clássico é sempre mais difícil manter o nível de atuação, manter o padrão de construção, manter o número alto de finalização, chance criada, só que a gente também entendeu que a gente chegou, pegou um jogo do Vasco extremamente difícil, na sequência pegou o Botafogo extremamente difícil, e tu exigiu uma carga dos atletas de concentração alta, no nível, tanto nos trabalhos quanto no dia a dia, no vídeo, chegar e demonstrar no jogo é difícil. Então, parabéns também para todos eles que conseguiram dar resposta durante a semana e no jogo hoje também. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Vou aproveitar o Matheus aqui, se o Tite quiser responder também, fica à vontade. Essa semana, o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, disse que você chegou a fazer um contato com o Igor para saber como é que estava a situação dele lá no Etihad, etc. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio-campista, ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio-campista, ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita? A gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos. Quer dizer desempregado. Em off é desempregado. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Eu sou o Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu queria saber do senhor, Tite, se existe a possibilidade, se passa pela sua cabeça, abrir mais caminho pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas fazer mais ultrapassagens, ser um jogador mais agudo para chegar à linha de fundo. Ele apareceu e foi muito bem no primeiro semestre do ano passado, ainda com o técnico Vitor Pereira, justamente mais agudo no terço do campo, né, no terço final. Eu gostaria de saber do senhor se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça que o Ayrton Lucas participe mais de maneira aguda no campo de ataque. Obrigado. Pergunta tática, resposta tática. Na triangulação para o lado esquerdo, ele é o jogador que vem por dentro da iniciação e que ataca canal central ou lateral com ultrapassagem. Tem sim, como aconteceu no jogo de hoje. Sim, essa movimentação, essa coordenação vai lhe permitir essa situação com essa orientação. Acredito que talvez falte até um pouco, às vezes, a gente conseguir equilibrar um pouquinho mais o lado direito e esquerdo, que vai demonstrar isso que ele falou. Mas também, como a gente fala, está caminhando e a gente também quer que aconteça. E eu tenho que fazer um pedido de desculpa, Ivan Pente. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Eu dei ele uma função que ela não é usual dele e não é a melhor função dele. Por vezes tu quer oportunizar os atletas e te dar uma condição. E eu entendi, eu digo, deixa eu ver como ele, como segundo meio-campista central, com o De La Cruz mais à frente, não é a posição dele. Eu e a comissão técnica todas erramos e prejudicamos ele. Eu estou pedindo desculpa deles, entendemos o desempenho por essa questão. Ele é 10, ou ele é 7, ou ele é 11 de recomposição, como estava tendo em outro momento. E eu tenho que ser justo. Eu preciso, isso vai me deixar em paz, e ele tem que saber, a família dele tem que saber. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Hoje tivemos a possibilidade de ver, jogando lado a lado logo de início, o De La Cruz e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo também foi muito bem na partida e foi decisivo no primeiro gol, teve participado também de boa parte do jogo. E eu queria que o senhor comentasse a respeito, né, da participação desses dois jogadores lado a lado. Inicialmente, até o Luiz Araújo foi sacado da equipe para a entrada do De La Cruz, não exatamente na mesma função, mas os dois participando lado a lado dessa partida. Nós temos dois baita jogadores, temos muita qualidade de elenco, cara. Fica difícil para a gente tomar decisões em um jogo ou no outro. O Luiz é um menino que vem trabalhando duro desde que a gente chegou, ganhou um espaço dele e tem um espaço muito marcante com a gente. Então a gente acredita que a gente pode arrumar maneiras de potencializar todos. O Luiz, o Nico, o Arrasca, o Gerson, todos esses atletas que a gente tem que saber e entender e dar o tempo para entender como essas peças vão funcionar junto também. Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Marcos Martins, do canal da QSRN. Hoje, Tite, o Alan começou como titular, né?
Eu queria te perguntar se existe a possibilidade futura o Alan iniciar o jogo ao lado do Pulgar, na abertura do meio-campo, uma composição que talvez pudesse entregar mais até na construção inicial mesmo do Flamengo. Eu queria te perguntar se existe essa possibilidade. Obrigado. O Alan está retomando, ele ficou um ano parado, quase isso. Não, uns Me ajudem. 3 meses na reta final do ano passado. Na reta final, ano passado, ele vinha da moça, desculpa, mais com menos, mas ele com bastante tempo. E a gente recuperou ele no final. Ele está retomando um melhor nível, uma melhor condição. Por mais treinamentos que tu faça, o ritmo de jogo, quando tu tem um tempo muito espaçado, ficando fora, vai retomar. É um jogador muito concentrado no que ele faz, com muita qualidade que tem. Falei isso para dizer assim que o campo, a bola vai falar, as circunstâncias, os momentos podem falar, tal qual eu fiz em relação ao Vitor Hugo, e tenho dizendo que ele não tem. Daqui a pouco, em outro momento, eles possam estar e estar num bom desempenho, mas pós-retomada, numa melhor condição. Eu digo que a bola tudo é possível. Eu já aprendi que não dá para dizer assim, não vai produzir, não vai, não. Daqui a pouco ela se ajusta, ela se molda, desde que a gente tenha a condição de oportunizar e ver. Boa noite, Tite e Matheus. Recentemente, o Flamengo teve 2 saídas do departamento de futebol, né? Saíram o Fabinho e também o Juan, e agora o Carlos Doval e o Luiz Carlos assumem os cargos, inclusive tem essa unificação de setores. Sim, então, o Juan está com a saída encaminhada para a CBF, é o que a gente tem de informação. E aproveitando a deixa, até que ponto que essas mudanças que o Flamengo indicou, que o Flamengo mostrou, até que ponto essas mudanças interferem no dia a dia do trabalho do Flamengo, no seu trabalho, inclusive? É uma situação institucional também importante que o Bruno pode falar com muito maior capacidade. Primeiro, não tem nada oficial nesse sentido aí sobre o Juan. O Juan, até a gente tomou um susto quando saiu uma matéria dizendo que o Juan tinha ido para a CBF. Por acaso, eu e Marcos, a gente estava numa reunião fora do Flamengo, fora do CT, e imediatamente eu liguei para lá, o Juan estava no campo, trabalhando normalmente com a comissão técnica, em todas as rotinas que fazem parte do escopo de trabalho dele, normalmente. Então uma pessoa de um caráter incrível, um excelente profissional e que está seguindo o trabalho dele normal, sem alteração nenhuma no Flamengo. O Luiz Carlos é o novo gerente de futebol, com a saída do Fabinho para o Corinthians. Óbvio, sempre a gente fica triste de um companheiro de trabalho estar saindo, mas ele está indo para uma função de diretor de um clube grande do país. A gente deseja boa sorte a ele e fica, vamos dizer assim, como é que diz? É um reconhecimento do mercado, a capacidade do Fabinho, né? Então, em relação ao trabalho dentro do clube, o clube tem toda uma estrutura profissional que trabalha junto com os atletas e com a comissão técnica. O Marcinho, que hoje está na supervisão, junto com o Luiz Carlos na gerência de futebol, e o trabalho, todas as funções que precisam ser desempenhadas por cada área. E, novamente, assim, futebol é um esporte extremamente complexo. A gente tem a liderança do Tite e todas as funções que precisam ser executadas para apoiar o Tite, a comissão técnica e os atletas no dia a dia, continuam sendo executadas na sua totalidade. Então, a gente já deu as boas-vindas ao Luiz Carlos. É um profissional que o clube confia muito, é da minha confiança, é da confiança do Marcos Braz, da confiança do presidente Rodolfo Landim, do CEO Reinaldo Belotti. Então, a gente está muito tranquilo com o movimento que foi feito em substituição ao Fabinho.
E a gente, todos nós juntos, estamos trabalhando para que seja um ano de muito sucesso, de muita alegria para a nação rubro-negra, que sob a liderança do Tite, a gente possa juntos conquistar grandes títulos. Se for flutuação, pode ser de um lado, pode ser de outro. Sim. E nós voltamos ao